Dependendo do assunto ou do que você precisa guardar, muitas vezes você terá folhas, folhas e mais folhas, todas escritas de forma linear. A quantidade de palavras acaba sendo muito grande. E pior do que isso, o dilema que vem depois. Como é que você vai guardar e lembrar posteriormente daquilo que você anotou? Você se recorda do sofrimento para guardar matérias de prova? Você consegue se lembrar a dificuldade quando você organizou uma apresentação em público de forma linear e na hora que você mais precisou lembrar da informação, ela não veio? O que as pessoas costumam chamar de deu branco? Todas as vezes que você utilizar anotações lineares, perceba, você vai gastar muito tempo para organizar as suas ideias e, pior do que isso, quando você precisar recorrer a elas ou lembrar, provavelmente o resultado será aquém do que você esperava. Existem outras consequências ainda mais danosas quando você utiliza o método de anotações lineares. Eu quero citar alguns para vocês e certamente você deve ter percebido isso. Monotonia. Todas as vezes que você recorre a uma anotação tradicional, de forma linear, torna-se muito monótono na hora de tentar estudar ou reler aquilo. Uma outra desvantagem é o raciocínio lento, porque você tem muita informação para recordar e aquilo começa a prejudicar, inclusive, o seu desempenho. Outra desvantagem é o cansaço visual. Por que muitas pessoas reclamam que se cansam quando estão lendo, estudando ou tentando guardar alguma informação? Justamente por conta da forma linear. É uma das maneiras mais rápidas de você ter esse cansaço na sua visão. E pior que tudo isso, é você descobrir que depois de tanto tempo perdido, tanto desperdício de energia, muitas vezes a lembrança ela torna-se bastante difícil. Um último exemplo é aquela pessoa que gosta ou criou o hábito de fazer resumos. Você já utilizou esse método? Às vezes, são tantas informações que você precisa resumir. Só tem um problema: o seu resumo continuou sendo linear. Você sabe que um resumo bem feito dá trabalho e, por consequência, leva um tempo considerável. Já aconteceu com você fazer um resumo, gastar às vezes um dia inteiro e quando você termina, o que é que você descobre? O resumo ficou de que maneira? Quase do mesmo tamanho que o original. Sabe por que isso acontece? Porque de todas as maneiras que nós tentamos utilizar para organizar as ideias, nós ainda assim continuamos praticando a maneira linear. Vou mostrar a você, a partir de agora, uma forma diferente de você organizar as suas ideias e recuperá-las posteriormente. É uma técnica extremamente interessante e apaixonante. Se chama mapa mental. O que é um mapa mental? Poderíamos então resumir dizendo que mapa mental é uma forma não linear de você guardar o que você precisa, com a certeza que vai lembrar depois. Em outras palavras, de uma maneira associativa, nós vamos começar a colocar tudo o que nós precisamos para que depois possamos recordar. Quais as vantagens que o mapa mental nos trará? Primeira delas, você vai perceber daqui a pouco que é uma maneira muito mais eficaz de você se organizar. E mais, trabalha e incentiva a criatividade. Agora, muito importante, você vai descobrir que o mapa mental é um melhor estimulante para a memória. Vou mostrar a você agora um primeiro exemplo de um mapa mental.
Um esqueleto simples, mas para que você comece a entender o princípio dessa fascinante técnica. Repare que você não vai colocar nenhuma informação de maneira linear. Pelo contrário, usando sempre a ideia da imagem e associações de palavras, principalmente de palavras-chave. Repare no seu vídeo. A ideia do mapa mental é, inicialmente, você separar uma ideia central. E por que isso? Todo o assunto, toda a matéria, o que quer que você deseje organizar, sempre vai ter um tema ou um título. Essa, então, será a sua ideia central ou a sua ideia geral. E é justamente por isso que ela vai ficar no meio das outras ideias. Em torno dela, você colocará outras palavras, que nós chamamos então de palavras-chave, todas associadas à ideia central. O que nós consideramos palavra-chave? Você já percebeu que às vezes uma informação que você se recorda consegue fazer com que você se lembre de várias outras informações? Eu vou citar um caso que certamente você já vivenciou. Você estava fazendo uma prova, leu a pergunta, abaixou a cabeça e falou para si mesmo: se alguém dissesse apenas o começo da resposta, eu preciso só do início da palavra, toda a resposta, você se recordaria. Sabe por que isso acontece? Porque o que lhe faltou foi a palavra-chave. E se você não a tem, todas as outras informações, por consequência, somem. O mapa mental trabalha com palavra-chave. Por quê? Com algumas informações que você separar, repito, todas de forma associativa, em torno da ideia central, farão com que você se lembre de muitas outras informações. E a lembrança virá naturalmente, e é aí que você vai começar a se espantar ainda mais com o poder da sua memória. Imagine agora tudo o que você precisa fazer em um dia. Todas as obrigações, compromissos e lembranças que você necessita. Se você tivesse ou precisasse colocar isso em um papel de forma linear, dá para imaginar quantas folhas isso daria? Apenas um dia da sua vida. Eu quero mostrar com o próximo mapa mental como você utiliza essa técnica com palavras. Faça a comparação. Quanto tempo você levaria e a quantidade de folhas para colocar os compromissos e obrigações de um dia? Agora, dê uma olhada no seu vídeo, no exemplo do mapa mental. Repare nesse mapa. Tudo que você precisa lembrar para hoje. Ideia central, você já colocou. Em torno dela, primeira providência, fazer as compras. Aonde? Mercado. E o que você precisa do mercado? Outras palavras-chave para você se lembrar. Pão, 2 tipos, integral e francês. Sabonete, detergente e suco. E se quiser, você ainda pode colocar os sabores. Depois, lembrando da aula de espanhol que você tem. E você colocou mais 2 palavras-chave. Algumas dúvidas que você vai precisar tirar com a professora e um texto que você encontrou muito interessante e quer então compartilhar com ela. Não se esqueça da natação dos seus filhos. E tem mais, o encanador. Você precisa telefonar. E para você conseguir se lembrar do que vai falar com ele, primeiro combinar o dia e já perguntar quanto tempo esse concerto vai levar e, claro, o valor que ele irá cobrar. E por fim, não se esquecer que você tem consulta marcada na médica. E inclusive as perguntas que você precisa fazer para ela. Eu quero que você, observando esse mapa, pense: se tivesse que colocar isso de forma linear, quantas folhas você não iria necessitar? Repare apenas com poucas palavras, você consegue organizar e se lembrar de tudo que você precisa fazer hoje. E então, gostou desse primeiro exemplo de como o mapa mental pode ajudar e facilitar muito a sua vida?